Bom pessoal, vamos agora para a nossa aula 15 e 16, Leis de Newton. Estamos falando da dinâmica. Nessa aula a gente preza por falar do motivo, o que faz os corpos se movimentarem ou não se movimentarem. O que antes na cinemática era a explicação matemática da situação, né? Era a matematização do movimento, agora vai ser a explicação. Então vamos nessa. Antes da gente começar, precisamos saber do que se trata, por exemplo, a primeira lei de Newton. Primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton é também conhecida como o princípio da inércia. Como assim princípio da inércia? Princípio da inércia. Então, a gente tem que saber o que se fala, ou o que a gente entende como sendo inércia. Então, é princípio da inércia. O ponto que a gente pega aqui é assim, olha. Aí você fala, puxa, inércia é quando um corpo está parado, ele tende a ficar parado. Quando está em movimento, tende a ficar em movimento. Isso um monte de gente decora, mas não sabe direito o que vem a ser a inércia. A inércia, a definição dela é a tendência que um corpo tem em manter sua velocidade vetorial constante. Se você quiser mudar ou alterar sua velocidade vetorial, você precisa da aplicação de uma força externa diferente de zero. Como assim? Então vou lá explicar para você. Vamos supor que nós tenhamos uma pessoinha aqui. Uma pessoinha, e essa pessoa ela vai empurrar um objeto. Então tá bom. Vamos supor que esse objeto esteja aqui. Essa pessoa pode ter a maior boa vontade, maior força do pensamento que vocês possam achar, mas nunca ela vai conseguir fazer essa caixa se movimentar. Por qual razão? Porque simplesmente essa caixa está parada e a tendência dessa caixa é permanecer parada, a não ser que uma força externa atue sobre ela. E por mais que vocês possam imaginar que essa pessoinha tem uma força do pensamento tão poderosa, quase um Jedi, nenhuma força existe, porque não entrou em contato. Mesmo que ele utilize máximas forças musculares, precisa ter contato, porque eu preciso que essa caixa sinta essa força. Então, imagine a seguinte situação agora. Vamos supor que esse mesmo garotinho, ele agora vai fazer o quê? Ele vai aplicar uma força na caixa. Se ele aplicar uma força na caixa, o que vai acontecer com essa caixa? Essa caixa, pronto. Agora sim, essa caixa está recebendo deste garoto uma força. E essa força é uma força externa à caixa. E essa força ela existe. Essa força ela é diferente de zero. E essa força tem módulo, direção, sentido. Então ela é um vetor. O que vai acontecer? Se eu fizer uma força num bloquinho que estava parado, ele vai começar a andar, então ele vai ter uma nova velocidade. Antes a velocidade vetorial dele era zero, então a velocidade inicial vetorial era zero, agora passou a ser v. Se teve uma mudança de velocidade, é porque teve uma força aplicada a ele. Tudo bem? Então, qual que é a nossa primeira conclusão? A nossa primeira conclusão é que se a força resultante externa, o que é uma força resultante? É a somatória vetorial de todas as forças. Se a força resultante externa for igual a zero, ou seja, se nós não aplicarmos força a um corpo, qual que é a nossa conclusão? Você fala assim, a conclusão é fácil, professor. Esse corpo permanecerá em repouso. Verdade. Mas é verdade sempre? Não. Ele é verdade nessa situação. Imaginem vocês o seguinte agora. Vamos supor que nós tenhamos aqui uma ladeira. E essa caixa está descendo a ladeira. É uma ladeira sem atrito, sem nada. Vamos imaginar que essa caixa é formada de sabonete e essa ladeira de óleo quente. Nossa, essa caixa está vindo a milhão. Tudo bem? E está vindo. Agora minha pergunta é a seguinte. Isso aqui é para vocês entenderem um exemplo aqui.
Vamos supor agora que alguém lá longe, então uma pessoa a Mariinha, pronto, ela resolveu empurrar o caixote. Só que ela deu um pitaco no caixote e o caixote começou a deslizar. E o que vai acontecer com esse caixote? Ué, esse caixote, como ele está numa região sem atrito, vamos supor que ele é de sabonete, isso aqui tudo tem óleo. Quando ele chega aqui, ele continua deslizando. Por quê? Porque não tem quem faça ele parar. Então, se não tem quem faça ele parar, o que a gente pode perceber com relação à velocidade dele? Se ninguém vai fazer ele parar, a velocidade dele não vai conseguir diminuir a velocidade. Se não consegue diminuir a velocidade, será que ele consegue aumentar? Conseguiria se tivesse alguém dando um peteleco nele. Então a gente percebe que a velocidade vai permanecendo constante. Olha que interessante. Então a velocidade vai ficando constante, 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 até que aconteça o quê? Até que o nosso amiguinho aqui, ele perceba que está vindo uma caixa na direção dele e essa caixa encoste nele e sinta o quê? O que antes ela não estava sentindo. Antes ela não sentia nada, agora vai sentir a presença de uma força. Essa força vai ser uma força de resistência? Pode ser a força que quiser. Mas quem fez a força foi o garotinho. É uma força externa essa caixa. E aí o que pode acontecer? Pode acontecer dessa caixa parar. Então o que me fez esse objeto parar? Uma força externa. Então, quando não foi aplicada a força, que tipo de movimento que a gente percebia daqui para cá? Bom, professor, era um movimento onde a velocidade era constante. Então é um movimento retilíneo e uniforme. Então daqui a gente pode continuar a nossa conclusão. Qual que é a nossa conclusão? Quando a força externa for igual a zero, o objeto pode estar em repouso ou pode estar em quê? Movimento retilíneo e uniforme. Olha que interessante. Então vamos ver como agora faz sentido o lance da inércia que você aprendeu lá no nono ano. Quando um corpo está parado, ele tende a permanecer parado, a não ser que uma força externa consiga fazer ele se mexer. E quando o corpo está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Então, como exemplo, a gente pode ter aqui essa catapulta. Veja, essa carguinha que está aqui, ao ser arremessada, ela mantém a sua velocidade vetorial. Ela tende a continuar em movimento, né? Uma pessoa andando de bicicleta igual, ela estava com uma velocidade. Repara que embaixo da pedra, a pedra fez uma força na bicicleta, mas não tinha uma força no homem que conseguisse fazer com que ele parasse. Por isso que ele manteve sua velocidade e a pessoa acaba indo para frente. E o mesmo acontece aqui nesse cavalo. O mesmo acontece quando você está, por exemplo, dentro de um ônibus ou de um metrô. Quando ele acelera, a tua tendência era de permanecer naquela posição, né? Então você pode pensar que ele está freando ou está acelerando. Aqui no caso parece mais que ele está freando, né? A gente tende a ser levado para o sentido do movimento. E quem que não deixa a gente cair? A força que faz a gente segurar ali no corrimão, né? Nessas barras de segurança. E mesma coisa aqui o cinto de segurança. O que o cinto de segurança faz? Qual que é a função dele? A função do cinto de segurança é ser uma força externa para que quando por acaso você freie o seu carro, o seu corpo tende a ser, né, lançado para fora com a mesma velocidade que seu carro estava. E aí o cinto de segurança vai fazer o papel de uma força externa. Tá bom? Então, agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos para a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica. O que diz a segunda lei de Newton? Então vamos lá. Segunda lei de Newton. Na segunda lei de Newton, o que a gente precisa anotar é o seguinte. Vocês lembram que eu tinha pego, por exemplo, um bloquinho, e esse bloquinho que aqui estava, ao receber uma força, vai mudar a sua velocidade, certo? Só que quando a gente altera a velocidade, a gente percebe que existe o quê? Uma grandeza que trabalha com essa mudança da velocidade.
E essa grandeza vai ser chamada de aceleração. Então, ó, a aceleração vai estar sempre no sentido da força. Isso não quer dizer que o bloquinho está indo para a direita. Nesse caso, estava se ele estivesse no repouso. Então, olha só. O que foi percebido? O que diz a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton diz o seguinte. Toda vez que você tiver um bloquinho de massa m, aliás, o que vem a ser a massa? Muita gente confunde, acha que massa é a quantidade de matéria que existe no corpo. Quando na verdade a massa, ela é a resistência à inércia de um corpo, né? Então, vamos lá. E o que foi percebido? Foi percebido que toda vez que eu tiver uma força aplicada numa massa, eu vou ter uma certa aceleração. E essa aqui é a famigerada segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica. Coisas interessantes é sobre a unidade de medida de cada uma delas. A força vai ser dada em newtons, a massa obrigatoriamente em quilogramas e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. A gente tem vários tipos de questão que trabalha com isso aqui. Vários. O principal é você saber que essa relação vai ser sempre utilizada. Para entendermos um dos exemplos que mais acontece com relação à segunda lei de Newton, é importante você saber que peso é um tipo de força. Ah, mas eu pensava que eu tinha o peso dado em quilograma. Quando eu vou na farmácia, eu quero saber qual que é meu peso, eu descubro que eu estou com 70 quilos. Você nunca descobriu o seu peso dessa forma. O que vem a ser o peso, né? Então o peso é o seguinte, vamos supor que você tem aqui um bloquinho qualquer, e esse bloquinho ele está flutuando, ele tem uma massa m, flutuando não, vamos dizer, está no ar. Se ele está no ar, ele tem uma força que faz com que ele caia. Essa força é chamada de força-peso. Então você sabe que é uma força. Qual é a aceleração que ele está sendo submetida? Ah, professor, essa aceleração que faz ele cair é a aceleração da gravidade. Então, ajuda aqui o tio. Vamos ver se vocês conseguem entender. Qual é a fórmula da força? Ah, professor, força é igual a massa vezes aceleração. Muito bem. Se eu pegar essa fórmula da força, que é igual a massa vezes a aceleração, e perguntar quem que é a aceleração, você vai falar, é o G. E quem vai ser essa força? Essa força que puxa todo mundo para baixo é o peso. Então é a mesma equação. Para saber o peso, chame ele Paulo Miguel. Então aqui nós temos duas equações ou uma só? Uma só. Força igual a massa vezes aceleração, não muda nada. Ah, professor, então quer dizer que se a força é dada em Newton, agora o peso também é dado em Newton? Sim. Peso é dado em Newton. E a massa? Quilograma. Professor, o cara colocou grama. Não tem, transforma. E a gravidade, metros por segundo ao quadrado. Geralmente, assim, 99,9% das vezes, e quando não for eles avisam, a gravidade tem o valor em módulo igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Combinado aqui? Muito bem. Agora tem um detalhe. A terceira lei de Newton, que também você deve estar me perguntando o que vai ser a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton constitui uma coisa que é super conhecida de quem estuda física, que é o famoso par-ação ou reação. E o par-ação-reação, é importante vocês saberem que eles são aplicados em corpos distintos. Isso é muito importante. Então vamos supor aqui, por exemplo, que eu pegue aqui, ó, um sapato, estou pondo a meia, tá, no pé de alguém. Então aqui está uma perna, aqui está a meia e aqui está o tênis. Por que a gente consegue andar? Lembra que eu falei que a dinâmica ia explicar para vocês o porquê? Então, a gente vai conseguir andar então vou fazer aqui, ó.
A gente vai conseguir andar porque a gente vai pegar o chão, e o chão existe aqui para nós. Vamos pensar num chão de areia aqui, ó, pronto. O chão não é perfeitamente liso, então ele tem suas curvinhas, certo? Então, o que vai acontecer? Esse cara vai empurrar essa areia para trás. A areia vai reagir nele, empurrando ele para onde? Para frente. Só que acontece o seguinte, ó, a força F e o F' são iguais em módulo, ou seja, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o valor que eu calcular de uma vai ser o mesmo valor para a outra. No entanto, o vetor, por isso que eu vou desenhar agora com flecha, eles têm sentidos contrários. Por isso que aparece o menos. Sempre num corpo, o par-ação e o par-reação têm mesmo módulo. Então vamos lá. Característica do par-ação-reação. Característica do par-ação-reação. Tem mesmo módulo, quer dizer valor, mesma direção, vírgula, porém, sentidos o quê? Sentidos contrários ou opostos. Importantíssimo agora. O que é importante? Então, ó, importante. 2 pontos. Nunca se anula. Nunca se anulam. Por que não? Nunca se anulam, pois são aplicados em corpos distintos. Beleza? Então agora, para finalizar, para terminar, eu quero mostrar para vocês uma reação que existe, um par-ação-reação super comum, uma pergunta super clássica essa. The book is on the table. Imaginem vocês o seguinte, eu tenho aqui o planeta, o livro está em cima de uma mesa. E essa mesa está na Terra. Esse aqui é um exemplo clássico para você saber se você entendeu o par-ação-reação. Então, primeira coisa, o livro tem uma força para baixo chamada força-peso. Então, essa força-peso ela está para baixo. Essa força-peso existe porque ele tem uma atração pela Terra. Então, é sempre entre dois corpos. Então, é livro e terra. Então, a reação vai estar no centro de quem fez essa força nele. No caso, centro da Terra. Então a gente vai ter uma força aqui de reação chamada de P'. Então a gente sabe que o módulo do P vai ser igual ao P'. No entanto, caso perguntem do vetor, o vetor tem sentido contrário. Então o da flechinha é desenho, aqui é módulo. O que mais? Por que esse livro não cai? Ah, porque tem uma mesa segurando ele. Então o livro faz uma força na mesa para baixo e a mesa faz uma força no livro para cima. Essa força, como forma 90 graus, é chamada de força de reação normal. Então aqui, ó, força normal, linha. A gente sabe que o par-reação da força normal é a força normal, linha. Então, em termos assim de... A força normal vai ter o mesmo valor da força normal linha, ou seja, o que o livro faz na mesa, a mesa faz no livro. Em termos de vetor,
a força normal e a força M', elas têm sentidos contrários. Por isso que vai aparecer assim aqui, ó. Beleza? Então nós temos aqui um par ação-reação. Então uma das curiosidades que pega no vestibular é quando ele vira e fala assim: ah, vem cá, vamos supor que eu tenho aqui um bloco, então ele está parado aqui. Quais são as forças que aparecem nesse bloco quando ele está parado, normalzinho? Bom, as forças são, primeira força é a força peso, que está para baixo, e a força de reação do piso. A força de reação do piso é a força normal. Aí, eles geralmente falam assim, elas são para ação-reação? Pensa, vamos lá. Elas estão em sentidos contrários? Sim. Sentidos opostos. Mesma direção? Sim, vertical. Tem mesmo valor? Sim. Então tem mesmo módulo nesse caso. Mas por que não é para ação e reação então? Porque essas duas estão aplicadas no mesmo corpo. Então elas se anulam. Essas duas forças, nesse caso, elas se anulam. Se elas se anulam, não corresponde um par ação-reação. Então, ó, perigo. Perigo, professor. Não é um par ação-reação. Tá bom? E para terminar, eu vou explicar para vocês a ideia do elevador quando a gente está no movimento de elevador. Então, o nome dessa parte é peso aparente. Peso aparente. Então, para a gente saber o que é o peso aparente, primeiro você tem que saber o que você mede quando vai na farmácia. Porque eu não sei se você percebeu que quando você vai lá e se chacoalha em cima da balança, vai mostrando vários números diferentes. Então não é a massa que você mede. Muita gente acha que é, mas não é. Então, vamos lá. Vamos supor que você está aqui. E você resolveu hoje medir a sua massa. Vai medir seu peso, não é assim que a gente fala? Aí você vai lá na balança da farmácia. Sobe em cima da balança. E ela vai mostrar para você no mostrador o valor da sua massa. Não é assim? Ela mostra aqui. No entanto, você não está medindo o seu peso. O que você está medindo é, eu faço que força na balança? Eu faço uma força para baixo. Essa força para baixo é uma força normal linha. E para cima, a balança vai reagir em mim dando uma força o quê? Dando uma força normal. Então, o que você vai medir é a normal linha. Ah, mas por que dizem que é igual ao peso? Dizem que é igual ao peso porque você também tem no centro do seu corpo uma força apontada para baixo. E essa força apontada para baixo é a força peso. E para que você fique parado, o valor do peso deve ser igual ao valor da força normal. Então é isso que você vê na balança. Vamos colocar a balança agora no elevador. Então pode acontecer algumas coisas com o seu elevador. Então pode acontecer 4 situações. Então, ó,
Essa coisa que eu estou desenhando aqui são 4 elevadores. E no elevador você está lá. Eu posso estar subindo? Posso. Então, vamos colocar aqui, ó. Eu posso estar subindo. E eu posso estar descendo. Agora, olha só. O que quer dizer subir? Subir quer dizer que a velocidade está para cima. Então, nos dois casos aqui, a velocidade está para cima. Logo, descer, a velocidade é para baixo. Eu posso estar subindo de forma acelerada. Por exemplo, eu estou no térreo e começo a subir. Então aqui você está subindo acelerado. Aqui você está subindo retardado. Mesma coisa, você pode estar descendo acelerado ou descendo retardado. O que vai acontecer? Bom, vai acontecer o seguinte: se você está acelerado, significa que a aceleração da gravidade, que a aceleração do elevador está junto com você. Então, vamos fazer aqui a aceleração do elevador. Então, a aceleração do elevador vai estar junto com a velocidade. Então, aqui está a aceleração. Descendo acelerado, a aceleração está junto com a velocidade. Subindo retardado, a aceleração está contrária à velocidade. O retardado quer dizer contrário à velocidade. Ó, se eu estou descendo, então a aceleração tem que estar para cima. Ocorre que a gravidade sempre vai estar para onde? A gravidade sempre está para baixo. Não importa o que aconteça, a gravidade está para baixo. Tá bom, e daí? Bom, e aí que agora eu vou querer mostrar para vocês que tudo isso você pode entender como sendo o PAP-MAGAP. O que é PAP-MAGAP? Peso aparente, que é o que vai acontecer caso você coloque uma balança dentro do elevador. Vai ser igual a massa vezes a gravidade aparente. O que é gravidade aparente? Se a aceleração e a gravidade estiverem em sentidos contrários, você vai somar os dois. Então, quem que vai ser, por exemplo... Quem vai ser, por exemplo, aqui? Então, ó, PAP vai ser igual a MAGAP. Como o G e o A estão em sentidos contrários, você vai somar G mais A. Opa. G mais A. Aqui. PAP, MAGAP. Como estão no mesmo sentido, fica G menos A. Aqui, em sentidos contrários, PAP, MAGAP. Quem é o GAP? G mais A. É entre o G e o A, tá? Opa, tem sentidos iguais, vai ser G menos A. G menos A. E aqui você vai ter PAP, MAGAP. Fica G mais A. Bom, pessoal, essa é a primeira parte da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e entendido. A próxima aula vai ser exatamente igual, só que com os exercícios, combinado? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.